Se um repórter for ferido por policiais militares durante um protesto, de quem é o dever de indenizar? Sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e é justamente acerca desta responsabilidade que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Em caso de se definir de quem é a responsabilidade de indenizar um profissional da imprensa ferido em situação de tumulto durante uma cobertura jornalística, esse caso ele foi tema de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ficou decidido que a responsabilidade é do Estado. Primeiro nós vamos entender o que significa um tema ter a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, por que a responsabilidade é do Estado e não pessoal do policial militar que feriu o jornalista. A repercussão geral ela é um requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário, que só pode ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. O professor Daniel Amorim nos explica. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 1035 do novo Código de Processo Civil, reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Note-se que só há mencionada suspensão após o reconhecimento da repercussão geral, porque somente neste caso o Supremo Tribunal Federal poderá julgar o mérito da matéria. Antes disso, não teria qualquer sentido suspender os processos em trâmite, porque no tempo em que se decide haver ou não a repercussão geral, o mérito deve continuar a ser decidido normalmente nos processos que têm como objeto a matéria constitucional, independentemente da fase procedimental. Reconhecida, portanto, a repercussão geral, nenhum juiz ou tribunal poderá decidir de maneira diversa. O tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal vincula todo o Poder Judiciário. Por isso, ter reconhecida a sua repercussão geral é um tema tão importante. E ficou decidido em repercussão geral que a responsabilidade em indenizar um profissional de imprensa ferido em tumulto é do Estado. Essa questão, portanto, não se discute mais, o que significa que qualquer ação que for distribuída em qualquer vara ou tribunal do nosso país terá que seguir esse entendimento. Mas o que ocorreu no caso concreto que levou o Supremo Tribunal Federal a decidir dessa forma? Na petição inicial, foi narrado que o jornalista, no dia 18 de maio do ano de 2000, foi escalado para fazer uma cobertura jornalística de um evento que era a manifestação que iria ocorrer em frente ao MASP, aqui na Avenida Paulista, organizada pelos servidores públicos do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Ocorre que em determinado momento, a Polícia Militar, por meio do seu batalhão de choque, interviu disparando tiros de borracha, sendo que um deles acertou o jornalista. Outras 23 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. No caso do jornalista, ele sofreu um deslocamento de retina com hemorragia vítrea e perdeu 90% da sua visão do olho esquerdo. Na ação de indenização, ele pediu a indenização por danos materiais, tendo em vista que ele ficou impossibilitado de exercer agora a sua profissão, e danos morais e estéticos. Ele está praticamente sem visão. O que foi interessante nesse julgamento é que o TJ aqui do Estado de São Paulo negou as indenizações, atribuindo culpa exclusiva da vítima. E nesse caso, o Estado ele não tem o dever de indenizar, tendo em vista que há a quebra do nexo causal. O TJ de São Paulo afirmou que a culpa foi exclusiva do jornalista em permanecer no local durante o tumulto. Como essa foi uma decisão dele, o Estado não poderia ser responsabilizado. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário, no qual foi reconhecida a repercussão geral e ficou decidido de forma diversa. Ou seja, a responsabilidade é sim do Estado. Os 10 ministros do STF, com exceção do ministro Nunes Marques, fixaram a seguinte tese, abre aspas, é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante coberturas jornalísticas em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes.
Cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumpra ostensivamente e clara a advertência sobre o acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. E por que a responsabilidade ela é do Estado e não pessoal do policial militar que feriu o jornalista? Nós encontramos essa resposta na leitura do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que determina: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, provado o nexo causal entre a conduta do agente e a lesão, excetuando, evidentemente, a culpa exclusiva da vítima, o Estado é quem deve ser acionado para ressarçar os danos, podendo, evidentemente, em caso de dolo ou culpa do agente, acioná-lo em uma ação de regresso. Mas cuidado! O dolo e a culpa ela é discutida somente nesta ação de regresso, visto que a responsabilidade do Estado ela é objetiva e, nesse caso, não há verificação de dolo ou culpa. Esse é um julgado muito importante e muito interessante, tendo em vista a sua repercussão geral reconhecida. Quem tiver interesse em fazer a leitura, basta acessar os autos do recurso extraordinário 1209429.